Adiante, bem-vindos ao mundo do estranho, do incomum e do fantástico. Deixem para trás o lugar comum e façam uma viagem ao irreal. Vocês vão conhecer seres com talentos tão fantásticos e diferentes que mal poderão acreditar. O grotesco desvio de nós próprios sempre nos intrigou. Talvez tratando de responder à questão: quem sou eu? Qual é a minha natureza? Em parques de diversões e feiras, podemos nos ver e também ver os outros sob perspectivas diferentes. Nossa imaginação trabalha quando olhamos para espelhos e vemos nossas próprias distorções. Há muito tempo existiu um escritor genial e prolífico chamado Jonathan Swift, que escreveu uma história sobre criaturas e perspectivas distorcidas. Em sua narrativa, ele também fazia a pergunta por nós: quem sou eu? Qual é a minha natureza? As Viagens de Gulliver. Grandes livros. Foi dado o alarme pela primeira vez ontem à tarde, quando um gigante de 23 metros foi encontrado encalhado na praia Dallimã, em Dublin. Está vestido com uma roupa típica da época e aparenta estar inconsciente. Seu súbito aparecimento causou uma enorme agitação. Especialistas em gigantes que já o examinaram dizem que ele é muito semelhante ao Gulliver de Jonathan Swift, o qual chegou a Lilliput no século XVIII. Na história As Viagens de Gulliver, este marinheiro encalhado faz 4 viagens para visitar pequenas e grandes criaturas em lugares distantes. Trata-se de um conto sombrio e satírico que pode ser interpretado em diversos níveis. Você o conhece? Não! Você sabe o nome dele? Qual é? Gulliver. Gulliver? De onde ele veio? Eu acho que ele veio do céu. Atenção! Ele vem vindo! É enorme! O livro As Viagens de Gulliver foi publicado em 1726 e continua sendo uma das maiores sátiras da história da nossa literatura. Desde os desfiles na Irlanda até os pubs no baixo East Side de Nova York, esta história mexe com alguma coisa em todos nós. Tenho sido atraído por Swift ao longo dos últimos 25 anos por uma série de razões. Acho que o que mais me fascina é o quanto é irrefutável. É um escritor muito misterioso. Em Swift, existem poucas respostas. Na verdade, ele parece gostar de nos enredar em enigmas. Um gozador inveterado, um cético, um homem de muitas contradições. Jonathan Swift foi o maior satirista da língua inglesa. Seu propósito, segundo ele mesmo, não era divertir o mundo, mas inquietá-lo. Swift nasceu em 1667 e escreveu até quase a metade do século seguinte. Esta era a Idade da Razão, época em que os europeus viajavam para explorar terras distantes e traziam de volta informações incríveis sobre o vasto mundo. Também houve viagens para o interior da alma, pois o homem tentava desvendar a questão da essência da natureza humana. Somos basicamente benevolentes ou criaturas egoístas? Seres sociáveis ou animais ferozes? Swift, sempre incrédulo, questionava profundamente a crença que o homem é um animal racional puro. Não aceitava a noção clássica que o homem pode elevar-se acima da própria natureza e viver uma vida racional. Swift leva o leitor das Viagens de Gulliver através de 4 viagens bizarras, sátiras aguçadas das imperfeições, loucuras e vícios humanos.
Nestas viagens, Swift joga radicalmente com o nosso sentido de perspectiva, nos forçando a examinar a nossa própria natureza. No livro 1, o gigante Gulliver visita a terra dos Lilliputians. No livro 2, ele se vê como um anão comparado aos Brobdingnagians. No livro 3, ele visita os cientistas em Laputa, que abusam da ciência e da razão. E no livro 4, Gulliver tem de encarar a questão de quem realmente ele é. Será um Ianan, uma nobre criatura racional com 4 pés, ou um Yahoo, uma monstruosa criatura cheia de vontades e impulsos? Através dos anos, Gulliver tem sempre tido uma enorme repercussão. Foi um fenômeno. Rapidamente foi objeto de inúmeras edições. Todo mundo leu. Tem sido lido como um conto infantil, como um relato de viagens, como um diálogo de um louco, como uma grande sátira. Pode-se dizer que é enganosamente simples e muito profundo. Acho que ele foi um mestre em dizer coisas com diferentes significados e deixar que o leitor decidisse como interpretá-las. Swift era um amante das feiras. Geralmente gostava da vida nas ruas. Havia na época pelo menos 3 feiras importantes em Londres. Quando Swift já havia assistido às feiras, ele se dirigia para as 4 importantes exibições. Havia anões, gigantes, grande variedade de animais adestrados, um número de cavalos, os chamados inteligentes e também os seres humanos degenerados. Na época de Swift, havia o irlandês selvagem e peludo. O que realmente me interessa nessas feiras são as exibições, nos shows paralelos, os anões, os gigantes, os animais incrivelmente inteligentes e os seres degenerados. São a estrutura básica das viagens de Gulliver. Uma das coisas que eu acho que Swift faz é usar os monstros para questionar o que significa ser humano. Ele vai ainda mais longe, colocando o quão pouco sabemos sobre nós mesmos e os níveis mais baixos que a natureza humana pode alcançar. No livro 1, Gulliver naufraga e vai parar na terra dos Lilliputians, pessoas requintadas, mas 12 vezes menores que ele. Com o passar do tempo, descobre que não são corteses. Na realidade, são desprezíveis e perniciosos. As viagens de Gulliver são uma sátira aos ingleses e à sua política da época. Gulliver aprende que para obter favores e conseguir cargos públicos, os Lilliputians devem pular e dançar numa corda. I've heard it said that politics demand such skill. Let it be known that each candidate shall proceed from hither to yon, and anon from yon to hither, practicing such tricks as he shall deem proper. Should any part of him... No livro 1, que fala sobre Lilliput, encontramos uma sátira à corte. Na época, a corte da Inglaterra alimentava um tipo de situação política especial baseada em nepotismo, favoritismo, bajulação e corrupção. Podemos perceber como esta corrupção se infiltra no sistema. Encontramos também no livro 1 a descrição do comportamento dos membros da sociedade e como eles se interrelacionam. Eles se tornam pessoas insignificantes, de espírito mesquinho, equivalente ao seu tamanho físico. Now that you've been elected, suppose you consider the cost. We've placed you high on a pedestal which will sometimes feel like a cross. Like Jesus and Gandhi and Martin heard our applause and acclaim. With satire or with the pedestal, so much better for us to take aim. So much better for us to take aim. A sátira é uma forma antiga de arte que sobrevive até hoje.
Eu sou um privilegiado por fazer o que gosto, caricaturas. Sinto-me parte de uma tradição consciente do onde fazer e porquê. Orgulho ter conseguido trazer este trabalho dos livros para a televisão. Uma caricatura realmente boa revela muito do que já se sabe, mas é interessante vê-la. Se ela não se baseia em alguma verdade, não funciona. Se pensarmos que a maior parte das pessoas famosas pagam a alguém um preço alto para trabalhar suas imagens, nosso trabalho é apenas uma oposição a esta harmonia. Eu acho que todos nós tentamos ser swiftianos, mantendo a tradição. Um gigante como Gulliver sendo amarrado por pessoas minúsculas. Este é o recurso caricato grande se tornando indefeso e mantido como refém por um bando de pequeninos. Parece ser uma situação atual. Quanto maior os Estados Unidos se tornam, mais parece que se entregam. Espero poder usar esta técnica cada vez mais. O importante é que Swift não era nenhum João Ninguém descontente, cantor de música folk em São Francisco ou Moscou. Ele era do clero e tocava órgão na igreja. Ele era o doutor em teosofia na Catedral de Dublin. No entanto, ele possuía esta malícia, o que era maravilhoso. Eu creio que não há quase nada que Swift não tenha contestado. Ele escreveu ao Papa Alexander: o mais importante, eu odeio e detesto esse animal chamado homem. Entretanto, eu adoro João, Pedro, Tomás e assim por diante. Swift odiava a guerra, a escravidão e o colonialismo. Realmente, as considerava um ato desumano. A Irlanda era uma colônia. Swift tornou-se cada vez mais partidário da causa irlandesa, revelando a brutalidade do domínio britânico. Swift achava a Irlanda um país lindo, dominado e explorado pelos ingleses. Ele escreve: meu coração está angustiado para me permitir continuar com tal ironia. Qualquer estrangeiro que fizesse esta viagem poderia pensar que estava em Lapland, em vez de estar em um país tão abençoado pela natureza quanto o nosso, seja pela fertilidade do solo, seja pelo clima. Veriam um povo cuja vestimenta, alimento e moradia eram pobres. Havia uma atmosfera de desolação espalhada pelo reino. As famílias dos agricultores pagam aluguéis altos, vivendo na sujeira, se alimentando de batatas e leitelho. Jonathan Swift era um homem de personalidade ambígua. Lá estava ele viajando pelo interior. Ele viajava por toda a Irlanda a cavalo ou a pé. Ao mesmo tempo, é difícil imaginá-lo no púlpito da catedral proferindo seu sermão em tom ameaçador, o que eu acho que fez. Contudo, não existem muitos registros sobre seus sermões. Sua personalidade era complicada, complexa, e os elementos que fizeram parte de sua formação também o foram. Nascido aqui, filho de imigrantes ingleses, passou boa parte de sua vida na Inglaterra como parte da corte da rainha Anne politicamente. Decidiu retornar e foi para uma paróquia que achava não ser o seu lugar apropriado. Ainda assim, ele o transformou num púlpito político importante. Apesar de que seus sentimentos em relação a Dublin eram confusos, ele se tornou respeitado. Ele estava descontente com a Irlanda, com os papistas, com a pobreza e a mesquinhez. Certamente ele não teria considerado sua estadia na Irlanda como um tipo de exílio. Sim, correto. Ele foi indicado para esta paróquia em St. Patrick porque ele não foi suspenso pelo bispado na Inglaterra. Isto foi como um tipo de rebaixamento de posto. Tudo que ele diz em tom de sátira é dirigido às pessoas do continente. E assim, todas as piadas são sobre os partidos ingleses, em defesa dos irlandeses. Esta é a sua maneira de vingar-se dos inimigos na Inglaterra. Com o passar do tempo, ele começou a relacionar-se cada vez mais com o povo irlandês. Ele foi o primeiro patriota.
Ele pensava que o povo irlandês não deveria se envergonhar de si próprio. Pelas leis de Deus e da natureza, disse: vocês não são inferiores a ninguém. Então, ergam-se e mantenham a dignidade própria. No final do século XVII, a nova tecnologia trouxe um avanço para a imprensa, possibilitando o rápido acesso a livros e panfletos. Swift utilizou a influência e o poder deste novo avanço. Houve uma inundação de propagandas e panfletos de todas as ideologias. Obviamente, Papa e Dryden, poetas da classe culta, consideraram esta manifestação um verdadeiro desastre. Swift não se opôs. Na realidade, deliciou-se. Entender como a imprensa modernista iria reformular a cultura, dando um tom mais democrático e popular. Este foi o seu talento. Hoje, Swift é cultuado em antologias. A impressão é a de que ele sempre foi considerado um grande escritor. De fato, ele começou como contador de histórias, um controversista e escritor de tabloide, eu diria. Swift, ao longo de sua vida, foi um escritor de panfletos e propaganda. O seu mais famoso panfleto, A Modest Proposal, era uma sátira sobre a atitude arrogante dos ingleses para com a pobreza e a fome dos irlandeses. Era um narrador desembaraçado, culto, delicado. Sugeria calmamente que as crianças irlandesas deveriam ser transformadas em um novo tipo de carne a ser servida nos restaurantes. Swift escreveu: um americano muito conhecido, amigo meu de Londres, me garantiu que um bebê saudável e bem nutrido com 1 ano de idade é a comida mais deliciosa, alimentícia e saudável, quer seja ensopada, grelhada, assada ou cozida. E não tenho a menor dúvida, iria muito bem num fricassê ou num guisado. A cadência de tranquilidade, aliada a uma imagem, produzem um efeito impressionante. Ele ressalta que uma criança tenra oferece certos cortes de carne. Explica como devem ser cozidos e assim por diante. Tal efeito é produzido pela imagem gráfica, vista com olhos de pais, sem paixão e com certo distanciamento. No livro 2 de As Viagens de Gulliver, Swift exagerou os vícios da carne para apontar um aspecto grosseiro e animalesco da humanidade. Mais uma vez, Gulliver é atirado numa praia, na terra dos gigantes Brobdingnag, e é resgatado por um fazendeiro. Ele soprou meu cabelo para poder olhar melhor meu rosto. Então colocou-me gentilmente no chão, mas levantei-me imediatamente e caminhei lentamente para frente e para trás, para mostrar-lhe que não tinha intenção de escapar. Nos primeiros 2 livros, a mudança de perspectiva e a técnica de desconhecimento são as características principais. Primeiramente, Gulliver é um gigante em terra de anões. Depois, ele se torna o anão em terra de gigantes. Tudo é relativo. Não podemos discutir o tamanho ou qualquer outra qualidade sem focar a proporção em relação a outras coisas. Através da mudança de perspectiva, Swift nos encoraja a ver o mundo por um outro prisma, a entender o que é se sentir pequeno e desamparado perante as forças do mundo. Gulliver é examinado dos pés à cabeça. Tratam-no como uma criança, lhe dão até uma babá. Colocaram-me sobre uma mesa na maior das salas da estalagem, medindo uns 100 metros quadrados. Minha babá ficou numa banqueta perto da mesa para cuidar de mim e dizer o que eu deveria fazer. A rainha gostou tanto de minha companhia que exigia minha presença no jantar. Deram-me uma mesinha com uma cadeira que colocaram sobre a mesma mesa de jantar de Sua Majestade, perto de seu cotovelo esquerdo. Mas o mundo fica cada vez mais ameaçador para o pequeno Gulliver. 2 ratazanas correram para me cheirar na cama.
Levantei-me assustado e tirei minha adaga para me defender. A criança me levantou pelo meio e colocou minha cabeça em sua boca. O anão me pegou com as duas mãos e, espremendo minhas pernas, enfiou-me dentro de um osso de tutano até a cintura. O macaco era visto por centenas na corte, segurando-me como um bebê com uma das patas e me alimentando com a outra. Quase me engasguei com aquilo. Senti vontade de vomitar. Swift insiste em nos contar coisas que não queremos saber. Quando vemos um filme, sabemos que as pessoas precisam ir ao banheiro, mas nós não queremos saber disso. Swift insiste em contar. Ele diria, o leitor sem dúvidas estará imaginando como eu fiz para limpar meu intestino, ou então o leitor não saberia mais cedo. Ele disse, eu fiz o seguinte. Escondi-me entre duas folhas de trevos e lá descarreguei as necessidades da natureza. Espero que o gentil leitor me desculpe por alongar-me nesses e outros pormenores. Acho que Swift não gostava muito das pessoas. Ele sentia repulsa por qualquer coisa física, como orifícios, sexo, axilas. Contudo, estava sempre abordando tais assuntos. No show é o que fazemos muito. Parece sem sentido e cruel, mas infelizmente faz as pessoas rirem. Esta é Fergie. Parece que ela necessita de uma reforma. É através da cabeça que os olhos serão consertados. E depois a cabeça será refeita. Não há muito sobre sexo nas viagens de Gulliver, a não ser quando é levado para o vestiário das damas de honra. As damas de honra muitas vezes me despiam dos pés à cabeça e me deitavam em seus seios. Isto me deixava insatisfeito, pois, para falar a verdade, suas peles exalavam um odor desagradável. Suas peles pareciam tão ásperas e grosseiras em vários tons. Quando as via de perto, percebia verrugas aqui e ali tão grandes como uma trincheira, com pelos grossos crescendo como um barbante, sem contar o resto em relação às suas pessoas. De certa forma, a tentativa de entrar em harmonia com o corpo é um dos grandes temas das viagens de Gulliver. Gulliver, de alguma forma, não gosta do corpo. Não aprecia a forma humana. Quer transcendê-la ou ficar acima. O que torna Swift uma figura do século XX é a sinceridade. Ele dizia o que pensava. Ele deixa muito pouco para a pesquisa do campo analítico e diz: acho que a sexualidade está próxima da função de excreção. E está mesmo. Ele se preocupava com sujeira, falhas, faltas, ganância e vários outros impulsos humanos desagradáveis. Viver em Dublin no século XVIII deve ter sido muito difícil para uma pessoa meticulosa como Swift. Havia excremento de cavalo pelas ruas, esgotos eram primitivos, as pessoas só tomavam banho uma vez por mês. No caso de uma personalidade compulsiva e obsessiva como Swift, o convívio com seu semelhante poderia ser difícil e tenso. Questiona-se se ele evitava o contato físico mais íntimo devido à sua obsessão em relação à contaminação e à sujeira. Este elemento está presente nas viagens de Gulliver. Não há dúvidas de que Swift tinha problemas com a intimidade profunda. Ele poderia chegar perto, mas não o suficiente. Ele tinha dificuldades enormes com as mulheres. Ele sempre as abordava de uma forma defensiva. Se olharmos para o seu passado, veremos que ele não teve pai, ou seja, seu pai estava morto quando ele nasceu. Ele dependeu da bondade de parentes. Dentro de pouco tempo, a enfermeira o raptou, levando-o para a Inglaterra. Quando sua mãe soube do acontecido, escreveu para a enfermeira dizendo: não o traga de volta. Ele é muito pequeno para aguentar uma viagem de retorno à Irlanda. Assim, ele ficou na Inglaterra por 3 anos, longe da mãe e da irmã. Pessoas especulavam até que ponto Swift não gostava das mulheres e não era preciso ser freudiano para tal. Seu comportamento com o sexo oposto era complexo, pois ao mesmo tempo ele as amava. Era uma relação de amor e ódio, originado talvez durante a privação nos seus primeiros anos de vida. O que ele vivenciou com as mulheres foi o abandono. Eu creio que isto o afetou profundamente. Swift nunca se casou, mas se relacionou com 2 mulheres, Stella e Vanessa.
Dublin sempre se perguntou sobre a natureza dessas relações. Platônica, romântica, sexual, isto ainda é um mistério. Stella cresceu numa propriedade na Inglaterra chamada Moor Park. Swift também morava lá quando trabalhava como secretário do importante membro do parlamento Sir William Temple. Enquanto estava em Moor Park, Swift era ainda o tutor de Stella, que tinha 8 anos na ocasião. Anos depois, Stella mudou-se com sua governanta para a Irlanda. Continuou a ver Swift regularmente e os acadêmicos continuam a especular sobre esta relação. Será que se casaram secretamente? Eram irmãos? Ela seria sua filha? Os dois passaram muitas horas juntos na Marsh Library da Catedral de St. Patrick, em Dublin. Durante 40 anos, Stella foi o brilho, a estrela especial na vida de Swift. Há uma história sobre Swift e seu grande amigo Dr. Delaney. Dr. Delaney entrava na biblioteca Marsh quando Swift passou rapidamente por ele, claramente bastante angustiado. Delaney encontrou o arcebispo King, outro grande amigo de Swift, dentro da biblioteca, a quem perguntou o que se passava com Swift. Aparentemente, a esta altura, o arcebispo King chorava e respondeu: "Você acabou de ver o homem mais infeliz do mundo. E sobre isto, você nunca deve me questionar." Esta é a história. Deste ponto em diante, disse que Swift contara ao arcebispo porque não poderia se casar. Era como se Stella fosse sua irmã. Ele sempre se referia a ela, ou falava dela, como sua amizade. Ele não menciona amor, mas constantemente menciona a amizade. O mesmo se passava com relação a Vanessa. Vanessa, a outra mulher na vida de Swift, morava em Selbridge, na propriedade da sua família nos arredores de Dublin. Swift a visitava com bastante frequência e se encontravam num abrigo retirado que ela havia mandado construir especialmente para ele. Ela chegou até a plantar um arbusto para marcar cada visita. Ele lhe contaria sobre seu trabalho nas viagens de Gulliver. Mas Vanessa queria mais. À medida que a sua ligação com ele se aprofundava, as visitas de Swift se tornaram espaçadas. Ela não deixou qualquer dúvida sobre os seus sentimentos por Swift. Em determinado momento ela escreveu: "Eu nasci com paixões violentas que formam uma única, a paixão indescritível que sinto por você." Ao mesmo tempo que lhe reafirmava sua devoção, Swift desestimulava qualquer ideia de casamento. Encorajando-a a achar outras distrações, ele dizia: "Não se esqueça, leia e faça exercícios para fortalecer a sua mente e a saúde do seu corpo, e não seja tão romântica. Comporte-se e fale como um homem deste mundo." Disse que numa dada primavera, Vanessa ouviu rumores de que Swift teria se casado com Stella. Ela escreveu desesperada para Stella, perguntando se aquilo era verdade. Stella contou a Swift que furiosamente discutiu com Vanessa. Ele não poderia perdoá-la por ter quebrado as regras de discrição que ele havia lhe imposto. Esse seria o seu último encontro. Já tendo contraído tuberculose, ela morreu após algumas semanas, aos 35 anos. Ele não foi ao seu enterro. O livro As Viagens de Gulliver foi publicado numa época de grande questionamento científico. Tudo parecia possível, mesmo que não fosse. Estávamos no século XVIII, na Idade da Razão, uma época de pesquisa e investigações científicas. A ótica desvendou novos horizontes. A física newtoniana entrou na moda. Viagens eram feitas a terras distantes para exploração e obtenção de objetos exóticos, plantas, animais e pessoas. Entretanto, a pesquisa científica poderia ser levada a extremos. No livro 3,
Swift explora nosso sentimentalismo sobre a razão, a ciência e a tecnologia. Ele não confiava na crescente visão otimista do poder da razão. Eu penso que ele não acreditava no progresso. Ele não acreditava que as pessoas fossem mais sábias que seus antepassados. Ele não acreditava que a tecnologia poderia tornar as pessoas mais sábias ou felizes. Swift nunca acreditou nisso. Creio que essas eram as razões pelas quais ele duvidava da ciência moderna e que estava surgindo naquela época. Esse é o início da era do iluminismo, se você prefere assim. Mas se você fizer a trajetória do iluminismo, vai ver que seu início se deu com confiança no progresso da ciência moderna. No livro 3, Gulliver se encontra na ilha voadora chamada Laputa. O leitor dificilmente pode conceber meu assombro ao notar uma ilha no ar, habitada por homens que são capazes de levantá-la e baixá-la, ou colocá-la em movimento ao seu bel prazer. É uma terra da ciência que enlouqueceu. Swift era contra a abstração, que ele associava com ciência. Creio que, basicamente, ele era um cético. Ele não achava que teorias científicas poderiam ser baseadas na realidade ou mesmo comprovadas. Ah, you've arrived at last. Here, put some of these in there. No terceiro livro, muitos dos experimentos que parecem tolos eram, na verdade, experimentos que ele retirava da publicação oficial da sociedade real. What is it you're doing? I'm extracting sunlight from cucumbers. Just another 8 years, and I'll have the problem solved. A ideia de Swift era de que a razão deve sempre estar em contato com as praticabilidades ordinárias da vida. Encontrou sua razão de ser quando se colocou a serviço do homem para melhorar a humanidade. A razão e filosofias abstratas não lhe interessavam. Em Laputa, cada experiência torna-se mais abstrata e mais absurda que a anterior. Não que ele fosse contra a ciência. O que ele faz, como sempre fez com todas as coisas, é uma distinção entre o uso e o abuso da ciência. Primeiramente, ele mediu minha altura com um esquadro e então, com régua e compasso, descreveu as dimensões e contorno do meu corpo inteiro. Em 6 dias, trouxeram minhas roupas, muito mal feitas, devido a um erro numérico nos cálculos. A visita final de Gulliver no livro 3 é ao Struldbrugs, lugar onde pessoas viviam eternamente, mas não paravam de envelhecer. De início, Gulliver fica deslumbrado. Ele diz, se eu pudesse ser imortal como eles, eu faria isso e aquilo e etc. As pessoas mencionam os Struldbrugs cada vez mais, porque identificam este fenômeno em nossa própria sociedade. A tecnologia pode nos manter vivos, mas não pode manter nossa juventude. O que Swift vê não são criaturas maravilhosas, nobres e imortais, mas criaturas senis que devem continuar a vida. É o pior tipo de tortura. Somos todos criaturas que morreremos um dia. Swift usou o corpo para simbolizar o seu pessimismo. No livro 4 das Viagens de Gulliver, nosso herói chega à terra dos Winans. Swift, através de Gulliver, leva o leitor a ponderar qual é a nossa natureza. O que é normal? O que é anormal? Gulliver encontra os Winans e os Yahoos, 2 tipos bem diferentes de criaturas. Ele descobre que os Winans são as criaturas mais extraordinárias que já encontrou. Tudo é resolvido pelo exercício da razão, pela simples razão, e Gulliver os considera seus mestres. Por outro lado, os Yahoos... Os Yahoos eram seres animalescos mais sujos, barulhentos e deformados que a natureza jamais criou. No geral, em todas as minhas viagens, nunca vi um ser tão desagradável ou algo que me fizesse sentir naturalmente uma antipatia tão grande.
Não há nada que tornasse os Yahoos mais odiosos que seu inconfundível apetite para devorar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Um dia, uma jovem Yahoo estava parada atrás de um montinho e, ardendo de desejo, correu a toda velocidade e pulou dentro d'água a poucos metros de onde eu me banhava. Nunca em minha vida fiquei tão assustado. Quando os Houyhnhnms colocaram a criatura e eu juntos e compararam nossas formas cuidadosamente, repetiram várias vezes a palavra Yahoo. Então eu pude ver a minha imagem refletida num lago ou numa fonte e virei minha face horrorizado, detestando a mim mesmo. Poderia suportar a visão de um Yahoo comum em vez da minha própria. Meu mestre me disse um pouco confuso que na última Assembleia Geral, na qual o assunto dos Yahoos foi discutido, o parlamento havia tomado como ofensa o fato de ele manter-me em sua família como sendo um Houyhnhnm. Para eles, eu era um Yahoo, um ser animalesco e irracional. Quando estava tudo pronto e o dia de minha partida chegou, deixei meu mestre e sua senhora, e a tristeza tomou conta de mim. Quando ia me prostrar para beijar seu casco, ele me concedeu a honra de elevá-lo gentilmente até meus lábios. Prestei minha homenagem ao resto dos Houyhnhnms em sua presença e, entrando em minha canoa, afastei-me da praia. Durante o primeiro ano, não pude suportar minha esposa ou filhos. O odor que deles emanava me era insuportável. Meus cavalos me compreendiam razoavelmente bem. Conversava com eles pelo menos 4 horas por dia. Existe entre eles uma grande amizade que compartilham comigo. Na minha opinião, o fato de Gulliver maldizer e fugir dos Yahoos é o ponto crucial do livro 4. Gulliver vê os Yahoos e diz: "Oh, meu Deus, estas são as criaturas mais repulsivas e degradantes na face da Terra." Como se eles fossem completamente abomináveis. 3 páginas à frente, ele olha profundamente para um Yahoo e identifica uma forma humana perfeita. Ele vê a si próprio. A questão colocada aqui é a identificação da nossa verdadeira natureza através do espelho, onde vemos refletidos os nossos temores e blasfêmias, exatamente o que não queremos reconhecer. É uma pergunta bastante difícil e perturbadora, porque seja lá o que for, tudo o que projetamos nos outros é, na verdade, parte de nós mesmos. O que Swift está dizendo é que há um monstro oculto em nós e que deve ser mantido sob controle. Creio que Swift atingia as profundezas da natureza humana, onde se podia chegar a um nível de absoluta depravação. Não acho que ele acreditava que a natureza humana fosse totalmente depravada, mas ele pressentia que isto era possível. Era possível mergulhar no nível profundo animalesco, de ações cruéis, terríveis e assustadoras. Naturalmente, este processo tem sido demonstrado através da história do mundo. Crianças, venha, Emma. Numa cidade pequena no norte da Irlanda, jovens alunos de ambos os lados do conflito irlandês, protestantes e católicos, visitam juntos um museu, a terra de Lilliput. Alô? Olhe, sei que o tom da minha voz é muito alto para vocês. Então, vocês gostariam de ouvir minhas aventuras em Lilliput? Aqui elas conhecem Gulliver e ouvem a mensagem de Swift contra as guerras. Aprendem quão sem sentido pode ser o conflito entre 2 sociedades. Após 2 semanas, o secretário de Princípios Morais do Imperador Wriothesley veio à minha casa e disse: Ei, gigante, você prometeu ajudar Lilliput na guerra contra Bloodfootskin. Qual o motivo para esta guerra? Quando os Bloodfootskins comem o ovo, eles o quebram na extremidade mais larga e nós na extremidade mais estreita, o que naturalmente é muito mais gostoso. É claro, as pessoas entram em guerra pelas razões mais estúpidas. Olhem só. Swift sentia aversão e repugnância em relação à violência e crueldade de qualquer espécie. Ele sempre manteve o ponto de vista de que as pessoas civilizadas deveriam ser capazes de usar a persuasão para convencer os outros de suas ideias, em vez de recorrerem à violência. Naturalmente, esta é uma grande lição.
Os horrores eram relevantes e claros para ele. Eles não estavam escondidos e camuflados sob uma capa de gentileza, graça e elegância. Eram nu e cru e estavam lá. 250 anos depois, chegamos ao século de Hiroshima, Bósnia, Ruanda e ouso até dizer da Irlanda do Norte. Está latente. É preciso ser um lunático, no antigo sentido filosófico, para não ver as falhas do coração da humanidade. Swift os viu e os apontou. Swift sempre foi um fascinado pela loucura, fosse coletiva ou individual. Na realidade, a noção de loucura interessava muitos pensadores, filósofos e políticos do século XVIII. A população urbana crescia. Cidades por toda a Europa, inclusive Dublin, começavam a enfrentar o problema de um grande número de doentes mentais confinados em locais fechados. Os hospícios particulares surgiram à medida em que estas comunidades se preocuparam em lidar com tal situação. Todavia, pelos padrões atuais, tal solução estava longe da perfeição. Swift, naturalmente, retornou à Irlanda e disse: fundarei um hospital adequado onde estes pobres e desafortunados serão tratados com dignidade. Fundou, assim, o Hospital de St. Patrick. Jonathan Swift deixou sua propriedade para a fundação de um hospital em benefício daqueles que então eram chamados de loucos e insensatos. Não foi um ato repentino, nem tampouco um impulso. Ele havia pensado sobre isso e planejado tal herança, discutida com pessoas proeminentes na comunidade de Dublin, por exemplo. Na verdade, ele descreveu claramente como este novo hospital deveria ser dirigido. Ele está vivo e floresce hoje graças a Swift. Ele estava muito adiante de seu tempo. A doença mental era tida, na época, como sendo o resultado de possessão demoníaca. Swift foi pioneiro no tratamento da doença mental, o que é maravilhoso. Swift escreveu seu próprio epitáfio em tom irônico. Ele deu a pouca riqueza que tinha para construir um abrigo para os loucos e insensatos e mostrou com um toque satírico que nenhuma nação o queria. Há um debate intenso sobre a sanidade de Swift. Isto depende da sua definição de insanidade e dos frenologistas, os pseudocientistas do século XIX que exumaram o seu crânio procurando explicar a sua excêntrica genialidade. Sabemos que durante toda a sua vida, Swift foi atormentado pela doença de Meniere, que causava desmaios, tonteiras e um apito no ouvido. Num sentido figurado, pode ser que ele tenha se tornado louco. Nos seus 3 a 4 últimos anos de vida, ele começou lentamente a ficar senil, se distanciando do real, se tornando ausente. No final, o grande satirista acabou como um tutelado da corte. William Thackeray descreveu seu pseudônimo, Swift, na fase final da sua vida como um gênio em decadência horrível e ruína. Parece-me um homem tão ilustre que pensar nele é como pensar na queda de um império. Quando ele faleceu, em 1745, a cidade ficou de luto. A cidade chorou a perda do diretor eclesiástico de St. Patrick. Como um patriota, se não assegurou algum grau de liberdade ao país, pelo menos, como Davi, ele enfrentou uma espécie de Golias. Ele devolveu ao povo algum senso de identidade e orgulho. Ele tinha um comprometimento apaixonado com o ser humano, bem ao estilo do século XX. O indivíduo era importante para Swift. Ele desdenhava e suspeitava de ideologias. Com respeito à pretensão humana e à grandiosidade, nutria grande cinismo e ceticismo. Swift, talvez, seja um tipo esquizofrênico. Ao religioso que crê, que possui profunda fé. E ao escritor, profundamente descrente, pessimista, sombrio.
Nunca estavam separados. Sempre trabalhavam em conjunto. Penso que esta é a maneira que ele vê a natureza humana. Uma combinação única de forças. Algumas maravilhosas. A maioria muito perturbadora. As viagens de Gulliver? Bem, as viagens de Gulliver no final são concerning human foibles and pretensions. Scientific, artistic, political, personal. And in that sense, 250 years later, we're no further on. I mean, I don't know what Swift would make of the 20th century. He would recoil in horror, I think, at its aberrations, but he would not be surprised. He would not at all be surprised.